Boa noite, de volta às nossas aulas de gestão de marketing, certo? Para a turma de ciências contábeis. E hoje, na nossa nona aula, aula de número 9, estamos quase chegando no final, hein? Vamos falar sobre praça, né? O terceiro dos 4 P's de marketing, do composto de marketing, ou marketing mix no original, tá bom? Vamos lá? Antes de mais nada, deixa eu lembrar o seguinte: no dia 16, vence o prazo para vocês entregarem as 2 respostas às questões, que são a atividade do semestre. Já está postado no Moodle, vocês devem ter visto, né? Quem foi pegar aqui os slides, então vocês têm ali a atividade e é para postar no Moodle as respostas. Não mandem para mim, tá bom? O prazo até dia 16, portanto vocês têm 2 semanas para pesquisar, responder e entregar. E lembre-se, a nota vale 20% da média, tá bom? Não deixem de entregar. Quem não entregar, até o dia 16 ficará sem nota. E aí ficará somente com as notas da prova P1 e P2. E na semana seguinte a gente já começa as provas. Portanto, dia 16, data limite para entregar as atividades. Combinado? Então vamos lá? Muito bem. Então, esse é um termo que a gente utiliza muito, né? Canal de distribuição. Então, o que vem a ser isso, canal de distribuição? Para a gente poder discutir aqui a praça ou ponto de venda, né? Então, se nós formos ver a cadeia, né, de produção e de distribuição dos produtos, a gente pode separar as empresas envolvidas nisso da seguinte maneira. A gente vai ter um grupo de empresas que extrai matéria-prima. Então, extrai o minério, extrai, digamos, a madeira, né? A questão agrícola, então as commodities, né? Arroz, feijão, alimentos. Então, isso tudo, né, nós chamamos de matéria-prima, aquilo que é extraído, né, do local. Né? Ok, isso vai ser base para que outras empresas, comprando essa matéria-prima, produzam peças e componentes. Tá bom? Então lá, né, vamos pensar em minério, por exemplo. Você extrai um minério e aí depois alguém compra esse minério, sei lá que tipo de minério, e produz alguma coisa. Né? Produz lá, parafuso, por exemplo. Vamos falar de ferro ou de alumínio, mas vamos lá, ferro. Então, alguém extrai o ferro e um outro tipo de empresa vai produzir ali o parafuso. Tá bom? Ok. E vai vender esse parafuso, como alguém que extrai a matéria-prima vende. Quem produz peças e componentes vai vender para quem? Para quem vai fazer o produto acabado, vai montar. Então, um outro grupo de empresas vai comprar esse parafuso e vai colocar no seu produto, né? Sei lá, para produzir alguma coisa, né? Sei lá, um bem que vai ser vendido para uso de alguém. Perfeito. Mas quem produz talvez não esteja querendo ou não possa vender diretamente para o mercado. Então, nós teremos um grupo de empresas que vai fazer essa distribuição, vai pegar esse produto e vai levar até outro grupo de empresas que são os intermediários, tá bom? Então, distribuição é quem faz o transporte, quem leva. E aí nós temos um outro grupo de empresas que nós vamos chamar de atacado. O que faz o atacado? Ele compra grandes volumes desse produto acabado e vende. Para quem? Para quem vai usar? Não. O atacado não vende para quem vai usar. O atacado vende para outro intermediário, que são as lojas, né, que é nós vamos chamar aqui de varejo. Então, atacado vende produto acabado, mas não para o consumidor final. Vende produto acabado para outro intermediário.
Esse outro intermediário, que nós vamos chamar de varejo, vende para o consumidor final. Então nós temos aqui, digamos, um canal de distribuição completo. Nem todo produto passa por esse canal de distribuição completo, tá bom? Alguns tem 2 ou 3, 4 desses, né, desses segmentos aí. Mas esse é o completo, tá? E lógico, vamos lá, quem produz matéria-prima tem que vender para quem vai produzir peças e componentes, tem que vender. Quem produz peças e componentes tem que vender para quem vai montar o produto final. Quem tem o produto final tem que vender lá para o consumidor final, mas talvez ele não venda diretamente. Então aí ele vai ter ajuda, né? Ele vai entregar para as empresas de distribuição, por exemplo, os intermediários, que vão entregar para o atacado. Esse sim vai comprar o produto acabado. E o atacado vai vender para o varejo. E o varejo vai vender para o consumidor final. Então, quando a gente discute marketing, nós vamos ter marketing entre cada um desses grupos, certo? Entre matéria-prima e peças e componentes tem que ter marketing, senão não haverá vendas. Entre peças e componentes, para o produto acabado, tem que haver venda, perfeito? Então, quando a gente for discutir marketing, lógico, aqui na aula, a gente acaba discutindo marketing muito mais aqui nessa ponta, que olha, atacado, varejo e consumidor final. Mas existe marketing sim para trás também ali, entre essas organizações. Lógico, vai ter os 4 P's do mesmo jeito, mas de maneira diferente, tá bom? Então, quem de vocês for trabalhar em empresas desses grupos, né, vai ter que adaptar o marketing a esse tipo de venda, tá bom? Ótimo, então muito bem. E aqui é uma confusão muito grande no conceito de atacado e varejo, tá bom? Então vocês viram aqui que, por definição, vamos lá, atacado vende produto acabado para intermediário e varejo vende produto acabado para consumidor final. Lógico, quando o atacado vende para o varejo, ele não vende poucas unidades, ele vende muitas unidades. Né? Quando o varejo vende para o consumidor final, ele não vende muitas unidades, ele vende poucas unidades para cada consumidor. Okay? E aí, essa questão de muitas unidades e poucas unidades é o mais visível. Então, quem não é de marketing define atacado como vendas de grandes unidades e define varejo como vendas de pequenas unidades. Nós de marketing não é bem assim, né? Quer dizer, isso é uma característica, não é a definição, tá bom? Então, para nós aqui, para mim, para vocês, atacado é venda de produto acabado para outro intermediário. E varejo é venda de produto acabado para o consumidor final. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai ter agora um outro tipo de instituição chamada atacarejo. Tá, a gente já chega lá, tá bom? Então, muito bem. Então, viram a diferença? Então, daqui para frente vocês não vão mais dizer que atacado, a definição de atacado é venda de grandes unidades. Não é, certo? Isso é uma característica. É uma característica do atacado. Perfeito. Então, dentro desse conceito de distribuição, a gente pode ter, vamos lá, 2 grandes categorias: distribuição direta e distribuição indireta. Certo? O que é distribuição direta? É quando o produtor, aquele lá do produto final, ele vende direto para o mercado. Certo? Então ele não precisa nem do atacadista, nem do distribuidor, talvez até do distribuidor ele possa utilizar, mas ele não precisa do atacadista e do varejista, certo? Então isso chama-se distribuição direta. Ele mesmo vende para os pontos de venda, tá ok? E a distribuição indireta, não, é isso que nós vimos. Então ele utiliza o atacado e o varejo, né, ou a combinação dos dois, para entregar o produto para o mercado, tá bom? Então vejam aí que quando a gente discute marketing aqui, olha, o consumidor é importante e quem produz, quem vende, precisa conhecer o consumidor.
Então, veja que coisa interessante. Se a empresa que produz vende diretamente, ela tem contato com o consumidor, por exemplo, né, na venda. Mas quando ela utiliza o atacado e o varejo, ela não tem contato com o consumidor final. Então, como é que ela vai alterar o produto ou melhorar o produto se ela não tem contato com o consumidor final? Então, é uma coisa que precisa ser, né? Ela precisa da ajuda do atacadista e do varejista na observação do consumidor para poder fazer alterações, né? Ou então fazer pesquisa de mercado, acompanhar direitinho o consumidor para poder alterar. E aí resta ao atacadista e varejista somente a distribuição mesmo, somente a entrega, tá bom? Ótimo. Ok, dentro da distribuição indireta, a gente pode aí selecionar, três. Quando a gente faz essas classificações, é para facilitar a análise, para facilitar a tomada de decisão nossa, né? Porque para uma distribuição intensiva, talvez você utilize algumas decisões. Para distribuição exclusiva, você utiliza outras decisões, tá bom? É para facilitar. Então, o que é intensiva? Você coloca os produtos em todo e qualquer ponto de venda, não somente os seus, mas em todo lugar. Então, pensem, por exemplo, na Coca-Cola, né? A latinha de Coca-Cola. Então você encontra em todo lugar, não só nas maquininhas de venda, mas você encontra na padaria, no supermercado, né? Até dos ambulantes, tá bom? Então isso se chama, é uma distribuição indireta, porque não é a Coca-Cola que está entregando, né? É alguém, é um intermediário, mas se chama intensiva, porque você encontra em qualquer lugar, tá bom? Outros produtos não vão deixar assim em qualquer ponto de venda, tá bom? Então eles vão ter uma distribuição seletiva, ou seja, a imagem do ponto de venda tem que ser compatível com a que se pretende para o produto. Então você não vai encontrar na rua ou na padaria ou em qualquer lugar o produto, mas você vai encontrar em locais, e não são locais assim exclusivos, a gente vai ver exclusivos, mas são locais que mantêm, né, uma imagem tanto de encontro do consumidor quanto de preservação, né, do produto, da característica do produto, durabilidade, tudo isso. E então você vai ter uma distribuição seletiva, não é para qualquer ponto de venda. Bom, e por último, então vamos dizer que a seletiva é intermediária entre intensiva e exclusiva. E na exclusiva, não. Você vai ter só em locais especializados, né? E aí você quer preservar ao máximo a imagem do produto. Então, por exemplo, vamos falar de uma moto Harley Davidson, certo? Você não vai encontrar essa moto em qualquer lugar, por exemplo, certo? Então, se for uma loja somente nas lojas da Harley Davidson, nós vamos chamar de exclusiva. Se forem lojas que vendem motos, mas vendem motos de valor, né, e não exclusivamente a Harley Davidson, a gente vai dizer que é uma distribuição seletiva, tá bom? Mas você não vai encontrar a Harley Davidson em qualquer lugarzinho, certo? Qualquer oficina ou qualquer lojinha, vamos chamar assim, sem ser pejorativo, né? Mas qualquer lojinha de venda de moto, por exemplo, tá bom? Ótimo. E aí, alguns conceitos para o que a gente vai chamar de canal de marketing. Então, não confundir canal de distribuição com canal de marketing. Canal de distribuição é onde você tenha onde todo o produto, né, desde a matéria-prima até o consumidor final, ele passa pelo canal de distribuição, né, através de empresas. O canal de marketing é como você faz a venda desse produto, né, desses produtos. Então você pode ter venda direta, você pode ter o uso de distribuidores, você pode ter telemarketing, que, enfim, hoje está atrapalhando bastante aí a vida do consumidor, né, em vez de ajudar, mas precisamos melhorar. Venda pela internet, né, e ainda temos, né, a venda através de mala direta. Né, mala direta, venda por... você recebe a informação pelo correio, vamos dizer assim, certo? Ainda temos isso? Temos, tá bom.
Temos, sim, em lugares mais distantes, tal, podemos ter sim. Então, o que é a venda direta? O vendedor entrega para o cliente, ele faz a venda, certo? A venda por distribuidores, aí então o atacadista, o varejista, né? Ou né, empresas até antes do atacadista, então vendem para eles e eles é que vão fazer essa distribuição para o consumidor final. Telemarketing, então, ou né, nós temos o telemarketing ativo, o telemarketing receptivo. No ativo, a empresa liga para você. Hoje está acontecendo bastante isso com as fintechs, que estão aí pegando o mercado dos bancos, tá bom? E ligam diariamente para todo mundo, né? Principalmente para as pessoas idosas, né? Para vender e comercializar os seus produtos através do uso do telefone, tá? Mas temos aí o e-commerce, talvez, né? Podemos fazer pela internet, né? A pessoa entra na página e faz a compra lá. E, por último, a mala direta, tá bom? Então, a mala direta, talvez vocês não conheçam muito, mas isso foi muito utilizado no passado, que é você utilizar o correio para isso, tá bom? Envio de informações pelo correio. Hoje, essa mala direta pelo correio, ela foi bastante substituída pelo e-mail marketing, né? Que é você fazer tudo isso através do e-mail e não pelo correio propriamente dito. Mas ainda temos sim pelo correio, tá bom? E aí, quer dizer, então vamos falar um pouco do atacado depois do varejo também. Então, o atacado, a gente também pode dividir aí em três categorias, né? Então, vamos lá, atacado de balcão, o atacado distribuidor e o atacado de autosserviço. Então, vocês sabem o que é autosserviço. Autosserviço é quando o comprador vai lá e ele mesmo faz, ele mesmo recolhe, compra, vai lá e paga. Certo? Supermercado é autosserviço, tá bom? Então, o atacado de balcão. Ele. Bom, por que chama balcão? Porque tem um balcão igual uma loja, né? Então, você que é um varejista, você vai lá e você é atendido. Né? Você não entra lá no galpão e vai escolher o produto, mas você tem ali alguém que está atendendo no balcão, tá? E você faz o pedido, você é varejista, tá? Você faz o pedido do que você precisa e aí o vendedor providencia tudo, né? Ele faz a nota, ele emite a nota fiscal, ele manda essa nota lá para o depósito, o pessoal vai recolher e vai entregar ou disponibilizar para você ali, para você levar, tá bom? Dependendo do volume, tá? Ok, tá bom. Atacado distribuidor. Então, você não vai até o. Você é varejista, tá? Você não vai até o atacado. Ele vai até você. Por quê? Porque ele tem vendedores, né? Esse é o mais comum, por sinal. Certo? O atacado de balcão. É, tem, lógico que tem, existe isso, né? No interior tem. Mas nos grandes centros hoje é o contrário, é um atacado distribuidor. Então, ele tem os vendedores, esses vendedores percorrem o mercado, tiram os pedidos e depois é entregue o produto. Tá bom? Então, vamos lá, caracteriza-se por ter vendedores que percorrem suas zonas de atuação, oferece linha de produtos bastante abrangente, porque né, está tudo guardado lá, e com menor profundidade de sortimento, tá bom? E terceiro, o atacado de autosserviço. Você vai até lá, não tem o balcão, você mesmo se vai lá e eventualmente até pega, né? E pega um carrinho grande lá e vai colocando no carrinho e leva. Então, para pequenos varejistas, tal, isso funciona muito, né? Tá bom? Ok. E o varejo? Bom, então nós tínhamos no passado o varejo era assim, era onde as lojas, né? Só que hoje com o e-commerce nós temos o tal do varejo sem loja, né? Já tínhamos no passado na questão do catálogo da mala direta, mas hoje as lojas virtuais, tá bom? Então vamos lá, vamos dividir em duas aí. Então
varejista com lojas, varejista sem lojas. Então, varejista com lojas, também vamos colocar aí 3 tipos, embora eles possam se misturar, tá bom? Então, alimentos. E aí nós temos. Por que essa questão de separação? Porque aí nós temos a venda de produtos, né, que tem prazo de validade, né? Tá bom? Então, lógico, eles precisam ser especializados nisso. Então, olha, supermercados, empórios, mercearias, lojas de conveniência, padarias e algumas lojas de desconto, né? Que vendem o quê? Vendem alimentos que são perecíveis. Então, para isso tem que ter não só a conservação, como o giro do estoque tem que ser muito rápido. Muito rápido. Não pode ficar parado. Né? Feira livre, né? Segundo, mercadorias em geral. E aí vende tudo. Lojas especializadas, hipermercados. Você vê que hoje, quando a gente fala de supermercado, uma parte dele é que vende alimentos, mas vende todo o resto também. Né? Então, a gente. E os chamados hipermercados, que tem tudo. Tudo. Né? Lojas especializadas, hipermercados, supercenters, lojas de departamento. Loja de departamento é uma loja que vende, né, vende roupa, vende eletrodomésticos, vende bijuteria, vende, enfim, outras coisas. Eventualmente, a loja de departamento até pode ter lá um restaurante ou, enfim, separado, né? Mas você encontra tudo nas lojas de departamento para comprar. Lojas especializadas, clubes atacadistas, que estão na moda hoje, pontas de estoque, varejistas de preço único, R$ 1,99, né? Que agora é R$ 9,99, né? R$ 1,99 não dá mais. Tá bom. E por último, os prestadores de serviço. Que você tem lá, por exemplo, consultório de dentista ou uma oficina de reparo de automóveis. Isso são os serviços, que também, né, são varejistas, estão lá. Né? E os varejistas sem lojas, hoje, né, e depois da pandemia, isso aumentou bastante. Então nós temos os convencionais, que hoje não são convencionais, é o nome só, né? Então, que é venda por catálogo, mala direta, venda pela televisão, máquina de vendas e o marketing direto integrado. Marketing direto integrado, ou seja, você tem tudo ali junto, numa coisa só. Tá bom. E o eletrônico hoje, né? Vejam que marketing digital é a comunicação. A loja a gente vai chamar de e-commerce. Tá? Então, que é o eletrônico, venda por meio da rede. Rede é a internet. Tá bom. No varejo, então, forma de organização e a localização. Então, tudo isso que nós estamos discutindo aqui são definições clássicas, né? E classificação clássicas, tanto de atacado, quanto de varejo, quanto de canal de distribuição. À medida que o mundo está mudando, a gente vai vendo que algumas dessas classificações começam a ficar um pouco meio sem sentido, mas eu estou passando para vocês a classificação que a gente ainda utiliza. Ok. Então, forma de organização, varejo. Os independentes, as redes corporativas, as redes voluntárias, as cooperativas e as franquias. Né? Então, é uma definição assim bem pura, né? Então, independente, ok, são aquelas marcas, vamos falar, aquelas organizações que elas fazem tudo. Né? Elas não precisam, então elas produzem. Veja, nós estamos discutindo aqui o varejo, ponto final. Então, quando eu digo que ela produz, mas ela tem também o canal de distribuição, certo? Mas vamos pensar somente no varejo, somente nas lojas, certo? Então nós podemos ter as lojas independentes. Então você monta uma loja e você não deve satisfações para ninguém. Você compra o que o público está interessado e pronto. Mas podemos ter umas redes
corporativa. O que é a rede corporativa? São aqueles grupos de lojas que estão unidas. Certo? Elas estão unidas e fazem as vendas dessa maneira. Hoje a gente tem muito disso em farmácia, né? As farmácias, então as marcas gerais, né? Droga qualquer coisa, mas no final é uma rede corporativa que tem os pontos de venda e que se unem para, né, fazer as vendas. As redes voluntárias, quando um pouco mais difícil de ocorrer hoje isso, mas pode ter quando você tem, por exemplo, algum centro comercial onde você tem várias lojas de um determinado produto e elas se unem, são marcas diferentes, mas elas se unem para que aquele centro cresça, certo? Pela maneira como elas estão unidas para poder ganhar mercado. São redes voluntárias. As cooperativas, né, a gente conhece bastante aí cooperativa, que é um grupo. Normalmente as cooperativas, pelo menos no passado, elas eram montadas pelos funcionários, né, de um determinado setor ou pelos produtores de um determinado setor. E aí formava a cooperativa para poder distribuir isso e ter isenção de impostos. Ok? Mas hoje nós temos aí a figura da franquia. O que é a franquia? A franquia está entre o independente e a rede corporativa, vamos chamar assim. Certo? Então, na franquia, nós temos o dono da marca, que é o franqueador, né? Ele é dono da marca, mas ele não é só dono da marca, ele é dono do processo, ele é dono né, de tudo ali. E, em vez de ele investir em pontos de venda, ele chama, vamos chamar de sócios, vai? É o franqueado. Ele cede a partir do pagamento de uma taxa, um fee, um royalty, que a gente chama, ele cede para alguém isto. Certo? Então, quando você vai a um McDonald's, aquela loja McDonald's não é do McDonald's, é de um franqueado. Mas, no caso do McDonald's, ele tem que obedecer tudo. Desde o equipamento que ele vai utilizar é o equipamento do McDonald's, o uniforme dos funcionários, o produto, ele não pode mudar nada, ele só administra, certo? Então essa é a franquia mais rígida que tem. Mas você pode ter franquias mais leves, onde só a marca está ali, certo? Aí você utiliza a marca para fazer colocar outros produtos e utiliza aquilo como um chamariz, mas tem os produtos daquela marca também. Então, isso é uma franquia. Então, a franquia, o franqueado, ele é dono ali, naquele momento, daquele ponto, certo? No caso do McDonald's, também nem do ponto ele é, tá? O ponto é alugado para o franqueado, é do McDonald's. Na verdade, na franquia do McDonald's, o franqueado é um gerente. Ele não pode mudar nada. Mas em outras franquias você tem mais liberdade para mexer, mas você não pode mexer na marca, você não pode mexer no produto, tá bom? E o processo, esse é que é o grande segredo aí das franquias, né? O processo de venda. Tá? E aí a comunicação, tudo é tudo integrado, tá bom? Então, mas é um processo à parte no varejo, a franquia. Tá bom? E com relação à localização, lógico, você pode ter um centro comercial, vamos chamar assim, nas ruas, né? Então você tem, pelo menos tinha no passado, não é tão forte, mas lá na Consolação, lustres, lá em Pinheiros, instrumentos musicais, e assim, várias regiões concentram lojas, varejo, né, de determinados produtos. Então a gente vai chamar isso de centro comercial, tá bom? Ou um local mesmo específico que é o shopping center. Ali você tem fechado, então alguém é dono do shopping center e ele
aluga, né, os espaços para quem quiser fazer parte ali, né? E o shopping center tem a praça de alimentação, tem cinema, pode ter, tem, né, hoje teatro, alguns têm, né? Se bem que com a pandemia ficou tudo parado. Mas estacionamento, para poder facilitar. Então a pessoa vai lá e, enfim, passa o dia, faz compra, e, né, que é bom, né, para o comércio. Tá bom. Ou um ponto isolado, você tem sua lojinha, tá lá, né, padaria, por exemplo, né, você monta lá a padaria, tá lá, ela é sua. Tá? Mas nós temos hoje padarias que são franquias, certo? Então a marca ficou famosa e o dono cedeu. Né? Então alguém pode montar uma padaria dentro das especificações daquela marca. Né? É uma franquia. Tá bom? Então dá pra gente combinar isso tudo. E por último, nós temos aí o atacarejo, que é uma coisa nova, tá bom? E o que é o atacarejo? Então, vou colocar aqui a definição. Né? É um neologismo, então neologismo é uma palavra nova, que designa uma forma de comércio que reúne atributos, tanto do atacado quanto do varejo. Mas quando a gente coloca aqui atributos, né? Então vamos lá. Quando a gente vende grandes quantidades, é um atributo do atacado. Quando a gente vende poucas unidades, é um atributo do varejo. Mas o atacado, ele é atacado não é porque ele vende grandes quantidades, ele é atacado porque ele vende para intermediários. E o varejo vende poucas unidades porque ele vende para o consumidor final. Então, quando a gente fala de atacarejo, teria que ser um local que vendesse tanto para pequenos comerciantes, por exemplo, se a pessoa vai lá e vai revender, quanto para pessoas, consumidores finais, tá bom? Então, esse deveria ser o correto. Mas a gente vai ter aí muita gente chamando de atacarejo um local que não é atacado. Ele vende grandes unidades para quem quiser, mas não é que ele vai vender essas grandes unidades para o varejista. Vende, certo? Lógico que o pequeno varejista vai no atacarejo comprar se o preço for adequado. Senão ele não vai. Então a gente vê que o atacarejo hoje precisa, né, assim, mas é isto, tá? Então quando a gente diz, ó, reúne atributos, a gente não está dizendo que é um atacado de verdade ou um varejo de verdade, mas os atributos desses dois tipos, né, de comércio, tá bom? E aí os conceitos, e aí sim o nome em inglês com a tradução para a gente. Então, o self-service, que é o autosserviço, então no atacarejo a pessoa vai lá, seja ela pequeno comerciante ou consumidor final, vai lá e pega, certo? E o cash and carry, que é você pagar e levar. Por exemplo, essas lojas de decoração, né? Que você compra móveis, tudo, é o cash and carry. Você escolhe o que você quer, pede, vai lá, paga e vai lá fora, põe no seu carro e leva. É o cash and carry, né? Que seria autosserviço se você pegasse e levasse, tá bom? E uma característica, vai? Nele há um alto volume de vendas e por ter um alto volume de vendas eles podem baixar o preço, então isso se torna interessante tanto para o pequeno comerciante quanto para o consumidor final, o que compensa os preços baixos, assim como a reunião do ponto de distribuição e do ponto de venda no mesmo local. Ótimo, tá bom. E as siglas que estão sendo usadas hoje que ficaram famosas, né? Então, nós de marketing nós usamos bastante isso. B2B, B2C, B2G. Esse B2G, assim, oficialmente ele não existe, tá? Mas ele existe. P2P e C2C. Vocês vejam que é utilizado o número 2 como se fosse o to, para, né? A preposição, tá bom? B2B é business to business. Empresa vendendo para outra empresa. Então pega aquele canal de distribuição lá do início e a gente vai ver que só o varejo é que vende para o consumidor final. Então qualquer venda antes é B2B.
business to business. Então veja que para chegar no consumidor final, eu só tenho B2B. Até lá, certo? Business to business, empresa vendendo para outra empresa. Então, nesse caso, as vendas, o marketing, é um marketing que a gente vai chamar de B2B, certo? Business to business. É diferente de quando a gente discute o marketing para o consumidor final. Certo? O processo de compra, de venda, ele é mais técnico no B2B. E ele é, digamos, menos técnico, lógico, no B2C. Tá bom. Então, B2B, ok. B2C, Business to Consumer. Empresas que se relacionam com os consumidores finais. É o varejo. Tá? Então, você vende para o consumidor final, não para outra empresa. Então, quando a gente fala de atacarejo, a gente deveria estar falando de B2B e B2C. Não é verdade? Mas se esse atacarejo não vende para outras empresas, ele vende só para o consumidor final, grandes ou pequenas quantidades, ele passa a ser somente B2C. Ele tem o nome de atacarejo, que não é um nome oficial, mas no final das contas ele seria varejo só. Tá. E aí, lógico, alguém então, se temos o B2B, temos o B2C, nós podemos ter o B2G, Business to Government. Ok. É transações entre empresa e governo. Tá bom, mas só que, normalmente, as empresas, o governo, ele às vezes tem empresa. Né? Então, vamos falar da Petrobras, por exemplo, ou do Banco do Brasil, que são empresas onde o Estado tem uma participação, mas são empresas do mercado, certo? Então, não, vou vender para a Petrobras, então eu estou vendendo B2G. Não, você está vendendo para a Petrobras, você está vendendo B2B, empresa para outra empresa. Mas se você vender para o governo, certo? O governo, a instituição, aí sim é B2G. Então, lógico que ele se assemelha muito ao B2B, B2G. Mas, por ser governo, por ter maneiras de controle um pouco mais rígidas, ou bem mais rígidas, né, nas compras, então a gente tem essa especificação, Business to Government. Tá bom. E, por último, hoje, com a internet, você pode muito bem falar assim, eu vou montar uma empresinha aqui, eu vou vender roupa pela internet. Então, eu vou lá no Brás, sei lá, compro as confecção, tudo, e crio uma página e vou vender. Tá bom? Tá bom. Ok, mas você não criou uma empresa. Tá? Você não criou uma empresa. Tudo bem que você está sendo intermediário. Então você vai e vende. Tá bom. E outra coisa, você pode também falar assim, não, eu tenho essas roupas usadas aqui que eu quero vender. E você põe lá, né, no marketplace de vendas de usados, né? E põe lá. Então, na verdade, nos dois casos, você não é uma empresa. Você é uma pessoa que está tentando montar um negócio e vai lá, compra e vende para outras pessoas. Né? Ou você está vendendo coisas suas, que você já usou e está colocando. Então, nós vamos chamar isso de P2P, peer-to-peer. É uma abreviação, peer-to-peer. Mas quer dizer person to person. Pessoas vendendo para outras pessoas. Ou C2C, consumer to consumer. Tá bom? Que está sendo muito usado hoje. Né? Então você compra um móvel, você compra carro, você compra tudo de outras pessoas. Não tem nota fiscal, não tem, certo? Essa é a questão aí desse varejo, né? De pessoa vendendo para pessoa. Não tem nota fiscal. Tem quando você compra né, da loja lá, ou você compra para você e você tem a nota fiscal. Mas depois quando você revende isso para alguém, usado ou não tem. Tá? Faz um recibo, sei lá, alguma coisa, mas não tem a nota fiscal. Tá bom? Então, ok? B2B, B2C, B2G, P2P ou C2C. Mas o mais usado é o P2P, peer-to-peer, person, na verdade. Tá bom, e aí para a gente finalizar aqui, vamos ver algumas características desses 4 tipos aí, né, de vendas. Vamos lá, tá bom?
Então, no B2B, então eu fiz aqui uma tabelinha para facilitar para vocês a memorização. Mas isso é para vocês tomarem decisões, né? Quem for trabalhar aí com distribuição, tá bom? Então, no B2B, o modelo de decisão, né, é colegiado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, não é somente o ponto de venda que vai colocar digamos, as regras, as normas. E também quem for comprar, também não é, ele vai lá e compra, certo? Então, assim, numa empresa, ela precisa comprar, por exemplo, os insumos, isso, mas quem decide que tipo de insumo é a produção dessa empresa, né? Quem decide o preço a pagar é a área financeira. Então aí nós temos a produção pedindo determinado tipo de produto e a área financeira decidindo quanto vai pagar ou quanto pode pagar. Tá? E lógico, aí entre pedir para comprar e comprar tem um processo. Mesma coisa no lado da venda, né? Também não é assim, não é, bom, eu vou vender para isso daqui. Não, precisa ter interferência de outras áreas da empresa entre a compra e a venda. Tá bom? Simples isso, né? Então, uma empresa não compra qualquer coisa e não vende qualquer coisa. Então, para outra empresa, porque a outra empresa vai ser mais exigente, inclusive em termos de características do que ela está comprando. Tá bom? Então, o tempo de decisão para essas compras, né, para essa venda, ele é longo. Então, vai ter o pedido, vai ter eu vou ter que pegar referências do fornecedor, o fornecedor também vai ter que pegar referências do comprador, enfim, né, dos dois lados. Tamanho do mercado. É um mercado pequeno, você não vende para todo mundo. Então, você tem lá os teus fornecedores, ou fornecedores possíveis para aquele tipo de produto, e o contrário também, de quem você para quem você vai vender, é para quem utiliza aquele produto para alguma coisa. Tá bom? Então, a comunicação não é, por exemplo, nós falamos de comunicação de massa, né? Aliás, não falamos ainda, vamos falar na próxima aula. Comunicação, ela é direcionada, não é uma comunicação. Você não vê pela televisão aí propaganda de peças e componentes. Para quê? É jogar dinheiro fora. Tá bom. Então, comunicação segmentada, linguagem técnica, né, racional, onde se discute os atributos do bem que está sendo vendido, as características, os benefícios, etc. Mas é uma venda que a gente chama de venda técnica. Você não vê isto em jornal, em revista, na internet, assim. Não, é uma venda técnica. Tá bom. B2B, empresa vendendo para outra empresa. Veja então que quem está comprando entende do assunto. Quem está vendendo entende do assunto. Ótimo. Na venda B2G, ela é semelhante ao B2B. Né? Só que ela tem uma complicação que é a decisão e o processo de venda, ela é um pouco mais, não, ela é mais rígida, né? Veja o caso das vacinas aí que nós tivemos, enfim, complicado, né? Tá bom? Então, modelo de decisão é colegiado, muitas pessoas envolvidas no ciclo de decisão, tem uma questão de orçamento definido, tem a questão de que período do ano pode ser feita essa compra ou não, né? Por causa do orçamento. Tá? E ela é analítica e tem que ser extremamente racional. Tá bom? Tempo de decisão é longo e complexo. Ou seja, a venda B2G ela é mais complicada, bem mais que a venda B2B. Tamanho do mercado pequeno e seleto, lógico. E a comunicação. Então, além de tudo que nós vimos, ela tem a questão do edital em jornal específico ou hoje pela internet. Né? Muito bem. E a questão de custos ela é importantíssima nisso daí. Né? Que é a questão do preço. No B2C, Business to Consumer, que é o varejo, né? Tá bom? Então, modelo de decisão simples,
né? E muitas vezes individual, ou seja, eu vou ao supermercado, olho lá na prateleira, não tem ninguém para me atender, eu olho lá e vejo a marca, vejo o preço, vejo o prazo de validade, vejo o tamanho, vejo a cor e decido e pronto, está acabado, né? Então ela pode ser impulsiva e emocional, né? A embalagem pode ter um grande efeito, o preço um grande efeito, certo? O local um grande efeito, tá vendo? E, bom, vocês são consumidores, né? Tempo de decisão, normalmente curto. Né? Você vai lá, olha tal, e compra. Mas pode ser um, né, tempo médio, por exemplo, se eu for comprar algo de valor, preço maior. Tamanho do mercado, grande. Né? Lógico, é para todo mundo. E disperso. Né? Ele não está concentrado naquela região, ele é disperso. Você pode ter, né? Por exemplo, vamos lá, se eu quiser vender Coca-Cola, para quem que eu posso vender? Para todo mundo, em qualquer lugar. Perfeito. Comunicação. Mídia de massa, aí a tal da comunicação de massa, e né, eu tenho reclamado bastante disso, mas é difícil. Então, apelativa, emocional, né, e que assim foca muito nos benefícios. Né? Então, olha, é o remédio que cura tudo, é o carro que tem maior velocidade, enfim, né? Para poder, nós falamos de impulso e de estímulo na outra aula, né? Para poder aí estimular, né, as vendas, tá bom? E por último, o peer-to-peer, ou consumer to consumer, que é igualzinho ao varejo. Se o B2G é igual ao B2B, um pouquinho mais complicado, o P2P e o B2C são parecidíssimos, tá bom? Então, vamos lá. Modelo de decisão simples, muitas vezes individual, impulsivo, emocional, igualzinho. Tempo de decisão, curto ou médio, igualzinho. Tamanho do mercado, grande e disperso, igualzinho. E comunicação, mídia de massa, apelativa, emocional, benefícios afetivos. Tá bom? Então, assim, a intenção não é tornar vocês especialistas em canal de distribuição, não é isto, ou em distribuição, também não é isso, mas é mostrar para vocês as etapas que estão aí para a gente de marketing quando a gente discute o P, praça ou ponto de venda, tá bom? Então, segundo eu comentei com vocês, seria mais adequado que a gente traduzisse praça ou place em inglês para distribuição, né? Não seria mais adequado? Mas não daria os 4 P's, tá bom? Então tudo bem, fica praça ou, melhor, ponto de venda, né? Ponto de venda também, já talvez hoje com a internet tudo, a gente não seja mais adequado chamar de ponto de venda, na verdade? Tá bom? E aí nós fizemos essa viagemzinha. Então, para terminar, não se esqueçam da atividade. Semana que vem nós teremos aula novamente, né? Mas já vamos aí começar a terminar a nossa matéria. Aliás, já estamos terminando já. Então, nós vamos agora para o P, Promotion, ou comunicação, a partir da próxima aula. E aí vamos falar 2 aulas sobre comunicação, que é super interessante, né? E que todo mundo que fala de marketing confunde, acha que marketing é somente comunicação. Mas a gente está vendo que não, né? A gente está vendo aqui que, olha, o P produto, o P preço, o P praça são elementos aí onde a gente tem que tomar decisões importantíssimas para que haja a venda. Correto? Então tá bom. Então, boa aula para vocês, bom fim de semana e nos vemos a semana que vem para falar sobre promotion ou promoção na tradução. Perfeito? Até lá!